Olá! A partir desse vídeo, você vai compreender o desenvolvimento humano a partir de 3 pilares que devem ser úteis para que você possa compreender o que acontece na tua rotina, as demandas que você tem enquanto pessoa, as tuas angústias, as tuas escolhas e para analisar também o comportamento humano. Eu sou Thalita Nascimento, mestre em gestão urbana, licenciada em sociologia, estudante de psicologia e tenho várias pós-graduações e experiência há mais de 15 anos no ensino básico, técnico, superior, produzindo materiais e fazendo análise. A ideia é compreender que muitas são as teorias que existem hoje, né? Então tem toda uma história de pesquisadores de uma ciência representada aqui pelo homem vitruviano, que é uma imagem do Da Vinci, que tem toda a lógica matemática, é uma imagem bem interessante. Para além de todas essas teorias, é importante que nós, enquanto pessoas situadas num contexto, a gente possa ter os nossos pilares enquanto aquilo que orienta o nosso raciocínio, o nosso lugar no mundo, a nossa sensação enquanto existência. O que eu estou querendo dizer? De tanta teoria que tem, a gente fica bagunçado, a gente fica confuso, né? A gente fica sem saber. Cada vez tem uma informação nova. Então, quais são os pilares que eu trago aqui? A gente compreendeu o desenvolvimento humano a partir do biológico, psico, a mente, e o social, aquilo que é construído na relação com a cultura. Então, todas as nossas angústias, todos os temas que a gente tem, todas as escolhas que a gente faz, eles perpassam por essas 3 questões. Então, tem o nosso corpo, que tem necessidades reais, físicas, tá? Que precisam ser respeitadas. Tem a mente, que também tem necessidades, né? Então, quando eu faço uma escolha prática, que lá no fundo eu não queria fazer, eu tenho um conflito. Mesma coisa o corpo. Quando eu tomo uma decisão, eu crio uma rotina, eu tenho um estilo de trabalho, um tipo de relação que não respeita o meu corpo no sentido de me gera ansiedade, né, me gera uma rotina acelerada, não estou respeitando o corpo. E o social, que é a flor de lótus, representa a resistência humana. Para dizer assim, nós seres humanos, o ser humano em potência, né, com a perspectiva de uma existência que possa ser plena, ele resiste. Por mais que com dificuldades, com o corpo que não é respeitado, com a mente que é pressionada a todo momento, o humano resiste querendo ser e se impondo como humano. Então, você entendendo isso, você pode já pensar no desenvolvimento de um bebê a partir dessas perspectivas. O bebezinho tem necessidades fisiológicas: dormir, mamar, descansar, ficar em silêncio. E ele está construindo a psique, né? Eu estou dando elementos para ele, né? Então, a cultura é a mesma coisa. Eu estou dando, ensinando regras, ensinando valores, dando exemplos. Então, quando eu consigo entender, seja um bebê, seja um estudante, seja o meu filho, seja o meu marido, seja eu enquanto mulher, enquanto pessoa, a partir dessa lógica, eu consigo ir além. Então, vamos lá. Eu preciso conceber que eu tenho um corpo que precisa ser respeitado nas suas necessidades. Eu preciso entender que eu tenho uma mente que, se estiver em conflito, vai aparecer sintoma. Então, como assim? Da mesma forma que o corpo. Se todo dia eu tenho uma rotina que não dá tempo de eu respirar direito, que não dá tempo de eu comer direito, que não dá tempo de eu dormir direito, pensa que são coisas muito básicas. Você entende que o corpo vai apresentar um sintoma? A mente é a mesma coisa. Então, eu sou submetida a um tipo de... Eu sou obrigada, né? A cultura aqui, ó. Então, a cultura projeta que a criança tem que aprender isso, aprender aquilo, se desenvolver, fazer esporte, fazer 1000 coisas. Então, eu coloco na rotina da criança, graças à cultura, que é o social, eu coloco infinitas atividades. Essa criança, fisiologicamente, pode estar
não sendo respeitada, porque é exaustivo, e talvez vai ter essa questão de eu quero ser muito bom e eu não dou conta porque eu não tenho as estruturas físicas nem psicológicas, o repertório, né? Eu não tenho estrada, não tenho chão ainda para poder dar conta daquilo que estão querendo. Você entende? Que eu tô falando de coisas que precisam ser respeitadas, né? Isso pode valer para um casamento. Que, né, eu tenho um corpo que precisa ser respeitado na sua fisiologia humana e eu tenho uma cultura que vai dizer um monte de coisa. Que a gente deve isso, que a gente deve aquilo, que a gente não deve isso, que a gente não deve aquilo. E ali tem um ser que tem desejos, que tem vontades, que tem demandas e que entram em conflito. Então, quando eu consigo, primeiro, reconhecer, gente, no campo da psicologia, isso aqui já é um grande avanço. Se você já consegue reconhecer para você que tem conflito, né? Então, eu não queria estar vivendo a vida que eu estou vivendo hoje, ponto. Se você tem coragem de reconhecer essa fala, isso aqui já tem um efeito no teu subconsciente. Ponto, então tá, o que eu vou fazer com isso agora? Isso é uma forma de lidar com a realidade de maneira muito prática, né? E quando a gente consegue dar sentido para os conflitos, eles se dissolvem, né? Então eu tenho um conflito, que é um conflito existencial ali, né? Então eu faço algo que eu não gostaria, então eu tenho um trabalho que eu não gostaria, é um conflito. Se eu consigo reconhecer, isso já gera na nossa psique um descanso no sentido de, opa, tô sendo escutado. A partir dessa escuta, eu posso decidir enquanto adulto, eu não posso hoje sair dessa rotina, eu preciso desse trabalho, esse trabalho me garante a vida que eu quero, me garante o desenvolvimento da minha família, e você, nesse processo de escuta, vai acalmando, inclusive, a tua mente. Mas é importante o reconhecimento dessas necessidades. A mesma coisa o biológico. Eu reconheço ali que eu tenho uma rotina que não respeita o meu sono, que não respeita a minha alimentação. E quando eu falo de muitas teorias, é importante a gente escutar que no fundo a gente sabe aquilo que deve ou não ser feito no campo da alimentação, do sono, né? E que a gente pode exercitar um pouco essa escuta, né? Então, fazer o básico bem feito, né? Então, quando você estiver fazendo o básico bem feito, você pode aprofundar, né? Mas a gente fica se entupindo de dicas aí na internet, enquanto a gente não faz o básico bem feito, que é comer saudável, minimamente aquilo que a natureza traz, né? Dormir direito e ter um tipo de exercício. Nas nossas relações, a mesma coisa, a gente se respeitar enquanto ser, conseguir reconhecer aquilo que a gente quer enquanto pessoa e que pode ser que esteja em conflito com a cultura. Então essa é a proposta desse espaço, que é um espaço que busca trazer informação. A gente vai trabalhando a cada vídeo aqui por faixa etária, por temática, por questões atuais e questões que vocês aí trazem também. Tem os cursos que são divulgados aqui via Hotmart. Eu coloco todos os links ali para vocês no Linktree e espero que vocês aproveitem e façam os comentários, deem feedback e mais do que isso, né? Que a gente possa ter uma vida mais leve, uma vida tranquila, compreendendo que a realidade aqui, né, ela não é fácil, mas que a gente, enquanto ser inteligente e em potência, pode buscar ter um equilíbrio um equilíbrio nem que seja um equilíbrio de se compreender, se escutar, né? Então, eu tenho esse corpo com essas demandas, eu tenho esses meus conflitos que são de natureza de buscar o equilíbrio entre o que eu quero e o que eu posso, e aqui juntos a gente vai refletir sobre o que pode ser feito a partir das teorias da psicologia, da filosofia, da sociologia. Espero que vocês gostem desse espaço e que seja uma proposta de movimento,
né? Que a gente mantenha a nossa essência, mas que a gente possa se desenvolver e se desenvolver se escutando e se respeitando.